Que a glória de Deus possa brilhar na sua vida. Que a graça do Senhor venha nos acompanhar sempre. Feche seus olhos um instante. Diga comigo, em nome de Jesus, que todas as cadeias e laços que me prendem sejam quebrados e desatados, pois eu creio no poder do sangue de Jesus. Eu repreendo e renuncio a todo espírito maligno de pombagira, de tranca-rua, de Zé Pilintra e dos demais espíritos. Neste momento de oração, eu tomo posse da minha libertação física, espiritual e emocional. Eu abro o meu coração para a glória de Deus. Eu abro o meu coração para a força e o poder de Deus. Amém. 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 A cruz sagrada seja a minha luz. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sentiu forte o poder, a ação de Deus nesse primeiro momento, levanta a mão, deixa eu ver. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Oi. Então tá. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton Carlos. Eu sou missionário leigo consagrado, completando 19 anos de consagração agora em agosto, com alegria no Senhor. Eu sou fundador de uma comunidade de vida e aliança na cidade de Anápolis. Hoje eu estou com um missionário de vida, Rafael, que está comigo já há mais de 10 anos. Estou com a consagrada Thaís, que está lá atrás também, já há mais de 10 anos. Estou com a Meire, que está entrando no caminho a qualquer momento, para poder servir o nome do Senhor. Amém? Convido você que quiser ser leigo consagrado, quiser servir a Deus na missão, deixa o Márcio e vai lá para a minha comunidade. Essa você não esperava, né, Márcio? Depois você conversa. Ah, pode ir? Ô, gente, então Jesus está chamando vocês. Comunidade Católica Vida no Espírito. Há 19 anos, graças a Deus. O nosso carisma, ele gira em torno, ele funciona, ele é impulsionado pela força do Espírito Santo, através do batismo no Espírito, através da vida no Espírito, que é o nome da comunidade. E o ministério que a gente trabalha é através da oração de cura e libertação. Principalmente a libertação espiritual, emocional, quebra das maldições hereditárias. E é isso que o Senhor quer fazer conosco neste período de 3 quinta-feiras, ou quintas-feiras, começando hoje. Quem desde já profetiza bênção sobre bênção nesse tríduo de oração, levanta a mão e diga: eu profetizo, em nome de Jesus, que todas as bênçãos serão derramadas neste lugar, e em minha família, pela força e poder do Espírito Santo, na intercessão de Nossa Senhora. E quem toma posse aplaude e faz barulho, salta gritos para Jesus. Viva Jesus Cristo! Amém. Essa primeira quinta-feira nós reservamos para falar um pouquinho sobre maldições. Já começamos quebrando maldições. Mas eu costumo dizer ao longo do meu ministério, ao longo dessa caminhada que o Senhor tem nos dado a oportunidade, que a graça acontece de maneira mais eficaz e maior quando a gente entende, quando a gente compreende. Papa Paulo VI tem escrito, deixou escrito, que ninguém ama aquilo que não conhece. É verdade, não é?
Eu falo para quem está do seu lado, ninguém ama aquilo que não conhece. Para a gente amar, a gente tem que conhecer. Senão, no máximo que a gente pode fazer é admirar. A gente admira alguém porque fez alguma coisa. A gente admira alguém porque falou alguma coisa bonita. A gente admira um arquiteto por uma obra. A gente nem sabe quem é um arquiteto, só porque o nome dele ficou famoso por uma... Não é? O trem está querendo calar eu, mas não vou calar não, amém? Nós vamos resolver esse negócio. A gente admira então um arquiteto que a gente só conhece pelo nome, por uma obra que ele fez ou ela tenha feito, e a gente fala, poxa, que cara inspirado. A gente só consegue admirar. Quando a gente admira muito uma pessoa que a gente não conhece, ou um lugar que a gente não conhece, e passa a conhecer, muitas vezes a gente decepciona, fala, não é tudo isso que eu esperava. É verdade ou não é? É verdade. Uma vez eu tinha um sonho, era um sonho grande, que eu fiquei muito feliz de ter realizado. Um sonho grande, porém simples demais. Ele era um sonho grande enquanto era sonho. Depois que concretizou, eu percebi que a coisa era muito simples. Teve uma época na TV Anhanguera que eles passavam flashes, propagandas de lugares bonitos do estado de Goiás. Vocês lembram disso? Passavam umas pequenas propagandas e falavam para conhecer o estado. Então, nessas propagandas, vez ou outra, passou Lagoa Santa. Não sei se vocês se lembram disso. Mas passava uma coisa tão bonita de Lagoa Santa que eu encantei. Eu falei, meu Deus, mas esse lugar é dentro do estado de Goiás, eu não acredito. Eu preciso conhecer. Mas a condição de missionário que vive da providência é uma questão muito complicada. Eu não conseguia ir lá, não. Um dia uma pessoa muito amada, muito querida, ficou sabendo do meu sonho. Ficou sabendo através de outras pessoas. Conversando a respeito da gente, eu não sei se aqui tem isso, o povo que fala de você lá, para lá, onde você nem está perto. Tem isso aqui? Tem quem fala bem, tem quem fala mal, é verdade ou não é? Para minha sorte, esses dias estavam falando bem. Aí alguém falou, não, o Cleiton tem um sonho, ele tem o sonho de conhecer Lagoa Santa. Aí essa pessoa virou para ela e falou assim, então, eu vou tentar. Eu vou realizar esse sonho para ele. E chegou em mim e falou, Cleiton, você tem fé? Eu falei, menina, a única coisa que eu tenho é fé. Se alguém perguntar dinheiro, eu não tenho. Manca. Não, fé tem. Fé tem bastante. Ele falou, não, é porque eu fiquei sabendo que você tem um sonho de conhecer Lagoa Santa e eu vou realizar você. Eu falei, não acredito não. Você acabou de falar que tem fé, tá falando que não acredita? Eu falei, ixi, agora eu, né? Falei, não, então agora eu acredito. Você vai me levar? Vou. E levou. Aquilo que eu via pelas imagens da TV, gente, não é nada. Nada. Lá é lindo? Lá é lindo. Lá é gostoso? Muito gostoso. Quem conhece sabe. Só porque eu criei uma expectativa. Você consegue entender isso? Eu criei uma expectativa. Por uma imagem apenas. A câmera filmou um quadradinho. E pôs na TV. E aquilo criou um trem dentro de mim. E quando eu chego, não é nada do que eu esperei. Eu digo para você, é um misto. Eu fiquei feliz por conhecer, feliz por realizar o sonho, mas decepcionei, porque normal, comum, água quente, morninha, é morninha. Talvez porque eu fui num tempo ruim, numa época do ano ruim, eu nem me lembro que mês foi. Mas aonde o missionário quer chegar? Que a gente só ama aquilo que conhece. Aquilo que a gente apenas admira e ouve falar, não acontece. Moral da história agora. Nós estamos falando de maldição. Para a maldição realmente ser quebrada na nossa vida, nós precisamos conhecer um pouco da raiz da maldição. Se eu não entender de onde ela vem, se eu não entender o que aconteceu na minha história, eu posso até orar pela quebra, mas ela não será quebrada na plenitude. Porque como é que eu vou repreender algo que eu não sei? Aí eu posso usar outra comparação.
e que a grandiosa maioria aqui vai acompanhar. Todo mundo já foi ao médico ou acompanhou alguém. Eu quero dizer, na primeira consulta, você chega na primeira consulta, você sai de lá completamente do jeito que você chegou. É assim ou não é? Porque o médico te ouve. O médico, ele te escuta. Ele precisa saber a sua história. O que está doendo? O que está incomodando? O que está acontecendo? O que te trouxe aqui? E você conta. É interessante a consulta médica. Eu não sei se você já parou para pensar por esse ponto de vista que eu estou te mostrando. Você conta, o médico escuta, e muitas vezes nem escuta. E se tiver médico aqui, me perdoe. Me desculpa, mas eu vou falar a verdade. Deve ter alguém escutando e vendo também. Que na primeira consulta, muitas vezes o médico está lá anotando uma coisa, a gente pensa que é os nossos diagnósticos. Ele está tentando, não é nada, ele está jogando palavra cruzada. Estou exagerando, é claro. E ele pega, ao ouvir a sua história, ao acompanhar o seu relato, ele pede para você um tantão de exame. É assim ou não é? E antes daquele exame ele não te fala nada. O médico pode até deduzir, pelo que você contou, qual é o problema. Mas ele precisa de um estudo. Ele precisa de uma averiguação. Ele precisa entender a raiz. É assim ou não é? Na maldição é a mesma coisa. No campo espiritual do mesmo jeito. Eu vou orar pela maldição que não está deixando o meu casamento ser feliz. Acompanhe o raciocínio. Aí o casal não é feliz, não é feliz, não é feliz. Tudo dá errado, dá errado, dá errado. Você vem na oração e diz: missionário, ora pelo meu casamento, porque já sou casado há 22 anos, nós nunca conseguimos ser felizes, tem uma maldição em cima de nós. Qual maldição? Não sei. Eu só acho que tem, porque nós não é feliz. Você consegue compreender? Aí não tem jeito de dar o remédio correto. Então, acompanhe bem o raciocínio. Você precisa fazer um estudo, uma averiguação. Nesse caso é uma meditação, uma oração de escuta. E pedir a Deus, me dá a revelação, me dá o conhecimento. Onde brota a maldição que está sobre mim? Quem já me conhece, eu já tive a alegria de vir aqui algumas vezes, eu falo que eu tenho atendimento de oração individual toda quinta-feira. Hoje eu atendi lá em Anápolis um tantão de gente. E olha para você ver que interessante. Eu atendi um rapaz de outra cidade, não é em Umas, viu gente? É um bocado de gente de Umas indo lá. Mas não é de Umas. E o rapaz, antes de chegar na comunidade, a avó dele me passou um WhatsApp. E falou: missionário, meu neto está indo aí assim, sem assado. Eu posso te mostrar, está aqui, ó. Vou mostrar não, mas eu vou ler. Quer ver? Só para você ter ideia. Essa pessoa, ela já tem uma noção de como libertar a maldição. Olha para você ver a vontade que ela tem de ver o neto curado. Ela disse: bom dia, meu neto está indo com... Aí fala o nome da pessoa aqui. Para você rezar com ele. Saíram daqui 5 horas da manhã. Ele está desorientado, ansioso demais, só tem 21 anos. E existe algum julgo da mãe sobre ele. Eu preciso que o Senhor reze por ele, a fim de que a maldição que pesa sobre ele seja quebrado. Mas eu não sei se a maldição é o jugo da mãe. Se Deus te revelar, você me conta. Aí eu penso: conto nada. Ué, se Deus me revelar, você me conta. O que aconteceu? Ele chegou lá, orei com ele. Ele não me falou nada do que a avó dele falou. Mas quando eu comecei a rezar, aquele jovem de 21 anos começou a chorar. E na oração, Deus falava assim: há um bloqueio. O que está acontecendo com ele é um bloqueio. Mas, dentre vocês, alguém que atende oração deve entender. Se você estiver rezando para alguém, Deus fala bloqueio,
É muito genérico, é verdade ou não é? Não dá para a gente chegar lá. Eu abri meus olhos e falei, amado, Deus está me dando a palavra bloqueio. Há algum bloqueio que está desencadeando em você. Aí eu comecei a falar um monte de coisas. E tudo que eu falava, ele confirmava com lágrimas e balançando a cabeça. E eu falei, vamos tentar descobrir que bloqueio é esse. E aí nós fomos, mas a pessoa muito tímida, e aqui eu abro um parêntese. A pessoa que dá vazão para a timidez dificilmente vai alcançar a libertação. Amém? Você entendeu isso, sim ou não? Eu sou tímido. Você olha para mim e você fala, é nada. Você está aí na frente de um tantão de gente desse, falando no microfone. Como pode? Não, amados. A minha natureza, a minha essência, quando eu não estou aqui nesse ambiente, você não me conhece. É de uma timidez tremenda, ao ponto de não conseguir conversar. Eu dependo sempre de alguém do meu lado. Se eu tiver que conversar com uma autoridade, eu nunca posso ir sozinho, que eu só dou bobeira. O nervoso é tão grande que eu falo o que eu não queria falar. A minha timidez, ela sempre, isso aqui eu já contei, só vou repetir. Ela sempre me pega nos velórios. Lembra que eu contei? Só faz pergunta idiota. Chegou num velório, o Cleito tranca. Chegou no velório, o Cleito trava. E é justamente a pergunta que ele não queria fazer que ele faz. Porque é só aquela pergunta que está destramelada, o resto está tudo bloqueado. Chegar para a viúva e perguntar, tudo bem com você? Você já fez isso? Irmã, já quase morre, não dá vontade de pedir licença para o morto, a gente deitar no caixão? Dá vontade de falar para o morto, sai daí que eu vou deitar, eu fiz a pergunta de novo. Eu contei o dia que eu perguntei para a mãe que perdeu a filha, contei, não contei? Mas tem um monte de gente aqui que não sabe. A filha da mãe morreu. A mãe estava chorando. E mãe que é mãe sofre, ué. E eu cheguei nela, fiz 2 perguntas cretinas. Mãe, tudo bem? Ela, como que pode estar tudo bem, Cleide? Falei, de fato. Aí ela, mas aí fazer o quê? Já tinha feito a pergunta. A gente só abaixa a cabeça, assim, baixinho, fala, idiota. Aí ela começou a desabafar comigo. Tá doendo muito. Essa dor, eu falei, imagina, não imagina nada, você não é mãe? Gente, bloqueio. E assim a timidez me trava. Me chamaram para batizar uma criança domingo passado, fui lá batizar. Eu falei para a pessoa, eu não tenho condição de batizar. Eu sou um missionário que eu não tenho lugar, todo domingo eu estou fora, todo sábado eu estou fora, eu vivo em encontro. Eu não tenho tempo lá para casa. Vocês têm ideia, gente? Nós viajamos muito, nós vamos para muitos lugares. A missão tem exigido muito de nós. Quando você pega uma criança para batizar, eu fiquei até que sem graça, porque na hora do batismo, o diácono perguntou assim, vocês prometem acompanhar de perto? Eu falei, lascou. Você promete interferir na educação da criança? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou prometer? Ô, irmão, obrigado. Aí isso é desbloqueio, olha que benção. Olha. Eu fiquei sem graça de fazer aquela promessa, mas eu já havia falado para a mãe que eu não tinha condição. E ela virou para mim e falou assim, mas Deus mostrou que era você e sua esposa. Eu falei, Deus que mostrou isso? Deus não deve estar no bom dia dele. Aí, tentei me safar, não deu. Aí ela falou assim, olha, o batismo é no 3º domingo. E ficou dependendo de eu ter um 3º domingo livre para batizar a criança. Demorou 6 meses para eu dar conta de agendar um 3º domingo. Isso aconteceu domingo passado. Aí lá vai nós. E eu falei, pronto, Jesus, como é que eu vou fazer? Eu não tenho missionário por perto. Para eu fugir, né? Me refugiar.
Tinha minha esposa, que consegue ser mais tímida do que eu. Quem precisar da minha esposa para auxílio, está danado. O Rafael, ele estava comigo. Mas o Rafael, ele é mudo. Ele só abre a boca quando canta. Para cantar e canta até bom. Mas a hora que você faz uma pergunta para o Rafael, Rafael, como é que foi? Ele, bom. E morreu. Não tem um enredo, não tem uma... Sabe, eu falei assim, gente, como é que eu vou fazer? Fui para casa do pessoal, não conhecia ninguém. Nós ficamos das 10 horas da manhã até por volta de 3 horas da tarde, porque aí veio o almoço, veio um bolo para cantar parabéns. Quando eu fui embora, a minha timidez era tão grande, eu não conseguia falar, eu não conseguia resolver aquela situação, embora me saia muito bem, parabéns para mim. O povo também me ajudou muito, que eles também já me conhecem, mas foi difícil. Vocês riem se quiser, porque quando eu fui embora, eu vou te contar a verdade, eu fui embora com diarreia. Eu fui embora com diarreia. Mas nem no banheiro da casa não tinha condição de ir. Tudo isso é bloqueio, tá dando para entender? Estou usando as minhas limitações para te dizer, só que quando eu vou para o serviço do Senhor, isso não me interrompe mais. Aí já é até difícil as pessoas acreditar que esse cara tem timidez. E tem. E é grande. Quando nós estamos na igreja, o Espírito Santo, ele quer trabalhar na nossa vida, ele quer lavar a nossa história, ele quer quebrar as amarras da nossa vida. Ele quer quebrar as maldições. Mas aí, como diz o padre Ivanilson, quando ele está dando formação, ele fala muito isso. Por isso que nas orações a gente escuta muito isso, ó. Ele vai orando, ele vai falando, sai pela tosse, sai pelo grito, sai pelo choro, sai pelo vômito, sai pela lágrima. Sai por... O mal, ele tem que sair por algum lugar, porque por algum meio ele entrou em nós. Quem entendeu, diga amém. E se nós não permitirmos uma saída, como aconteceu uma entrada, aquela maldição vai permanecer em nós. E muitas vezes, quando a maldição vai se instalar, a gente não está ciente. Porque toda obra de maldição, ou de qualquer obra que não é de Deus, ela se relaciona ao ocultismo. O que é ocultismo? A própria palavra está falando, a ação é oculta. Você não percebe. Uma vez eu orei por uma pessoa, e Deus me mostrou que aquela pessoa havia sido consagrada a Satanás. Olha para você ver como demorou o discernimento. Porque na visão Deus mostrava essa pessoa dentro de um círculo. O círculo geralmente é usado no espiritismo para poder trancar a rua, ou seja, não te dá passagem, não te dá liberdade, para você ficar limitado. E aí você trabalha só dentro daquele limite. Chegou naquele limite, você quebra, você cai, você explode e tem que recomeçar. E muitas pessoas, se você já aconteceu isso, você levanta a mão só para confirmar, que já foi no espiritismo e o povo pega uma varinha e desenha um círculo ao seu redor. Ou um giz e desenha um círculo ao seu redor. Isso pode ser no cimento, pode ser na terra. Alguém aqui já passou por... Você já passou por isso? Tem mais alguém? Isso é uma forma de fechar corpo, isso é uma forma de dar proteção, eles falam, né? Proteção, de dar livramento, mas na verdade está te bloqueando, você não consegue. É uma amarra, por isso chama maldição. Daquele limite do círculo você não passa. Você ficou cativo. Quem está lá acha que aquilo é um livramento. Tá? Não, vou fechar seu corpo, vou te dar proteção, e aí o mal não vai te pegar. Mas na verdade é totalmente o contrário. Então Deus me mostrava a pessoa dentro desse círculo. Perguntei, você se lembra disso? Ele, não, eu nunca tive nesse círculo, não. Eu falei, olha, a oração continuou, isso não foi só uma vez, viu? Isso foi um acompanhamento de alguns dias. E cada vez que a gente rezava, vinha uma visão diferente. Depois tinha uma estrela, daquelas que elas chamam estrela de Davi. O círculo era feito junto com essa estrela de Davi. Não lembro, não conheço. Falei, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa a livrar de um trem que não sabe nada? É igual o negócio do bloqueio. Depois, Deus me mostrava uma capa. E nessa capa, é igual a capa do super-homem, para você entender, aquela que põe em cima. De um lado preto, de um lado vermelho.
A pessoa não lembrava. E aquilo tinha sido uma consagração, uma entrega da pessoa a Satanás. O tempo passou. Eu não vou me recordar, porque isso já faz algum tempo. Eu não vou me recordar dos detalhes. Mas um dia chegou o discernimento. A pessoa me procurou, falou, olha, eu lembrei de um negócio. Digo o quê? Tudo que você mostrou nas revelações, Deus me mostrou, eu lembrei. Certa vez eu fui convidado para participar de um grupo de jovens, como chama aquilo? Da maçonaria. Da maçonaria. E com o passar do tempo, pelo que a pessoa me contou, é como esse salão, mas tem um lugar mais alto. E aí lá um dia estava no lugar mais alto, e de lá ele teve uma visão do salão completo. O círculo era feito no salão. Não dava para você ver o círculo, a não ser do alto. A estrela de Davi era desenhada no chão, aonde o círculo passava por cima. E a maçonaria, alguém de vocês deve conhecer alguma coisa? Tem um negócio lá de grau, não tem? De passar de uma etapa para outra. E numa das etapas, coloca-se uma capa. E a capa era exatamente preto por fora, vermelho por dentro. E isso significa a cor das trevas e do sangue, do sacrifício. E é exatamente isso que representa a consagração. E para qualquer consagração que existe, casamento, batismo, inclusive essa consagração que aconteceu lá, precisa de um sim, precisa de uma aceitação. Quem está entendendo? Diga amém. Amém. Precisa de um consentimento. Então a estada ali, a participação ali já era o sim. Já era o consentimento. Ocultismo. Na nossa igreja nós temos que falar sim. Eu aceito casar com ele ou com ela. No batismo, a primeira coisa que o ministro do batismo está perguntando, o que você pede? Pede-se o batismo. Quando nós vamos nos consagrar lá na comunidade, a gente pergunta, é de livre e espontânea vontade? Sim, livre e conscientemente é que eu faço essa consagração. Lá no reino das trevas também precisa do consentimento, só que eles não exigem o sim, senão você podia pensar, é oculto, você não vê, quando você vê você está amarrado, quando você vê você está preso. É por isso que existe muita maldição através de comida. Você vê uma panelada de sopa, o trem está mais gostoso do mundo, a maioria quer. Só que aquela comida é consagrada ao diabo, a entrada pela boca. Muitas pessoas estão tristes, angustiadas, precisando de auxílio, precisando de ajuda. Aí não tem muita orientação espiritual, leva lá não sei aonde para receber um passe, que eles têm o passe como bênção, jogam água fluida, faz você beber a água fluida, faz você muitas vezes comprar coisas para levar para casa. Lá em Anápolis tem um homem que diz católico, atende as pessoas em oração, e lá na casa dele tem 3 mesas. Cada mesa é para uma coisa. Aí você vai lá, recebe a oração, ele fala para você, compra velas. Aí ele fala o tanto de velas e a cor da vela. Para cada coisa é uma cor diferente. E aí você faz aquilo, ele fala que é católico. Muitas vezes vai na minha comunidade rezar. Quando você vai perceber, é tudo obra de espiritismo. Que vai consumindo. Quebra de maldições são coisas muito sérias, muito profundas. Muitas maldições entram na nossa casa, porque quando a gente era jovem, a nossa mãe, sem maldade no coração, mas porque estava nervosa com alguma situação, lançou palavra na hora da raiva. Ela não queria amaldiçoar, não. Mas a palavra tem poder. Na hora de uma raiva, na hora de uma briga, ela falou, você não presta. Não vale nada. Não devia ter nascido. Não vale o prato que come. Você já escutou isso? É horrível. Mas um prato vale um pouquinho mais. Se você quiser comprar prato, parece que é caro. Mas quando vai comparar com a gente, né? Pratinho vai caro. Não vale o feijão que come. Minha avó falava, não vale o que o gato enterra. Demorei 20 anos para entender o que o gato enterrava. Pensa.
Não vale o que o gado enterra. Se você avaliar, isso é maldição, porque te reduz, porque te escraviza, porque te limita, porque faz de você uma pessoa sem condição de ir para frente. Muitas vezes a gente não dá a atenção que precisa para as palavras, e aí nós mesmos pronunciamos elas. Quebra de maldição é uma coisa muito séria, porque não basta vir aqui a gente quebrar e pronto. A gente precisa viver isso na nossa casa e começar a purificar o nosso vocabulário. E aí, se eu for falar sobre isso, meu tempo não vai dar, porque aí tem coisa que virou comum, tem coisa que entrou na cultura, e eu não teria tempo de mostrar na Bíblia, porque fala na Bíblia. Por exemplo, a palavra moleque. Eu não sei se vocês sabem, moleque é o nome de um demônio. E está na Bíblia. Só porque desde criança eu fui chamado de moleque, a maioria de vocês também. E de um tempo para cá, essa expressão virou um ditado, uma brincadeira. Tem até gestos com as mãos. Ah, moleque. O inimigo faz isso com a gente, porque a gente vai pronunciando o nome de Satanás o tempo inteiro, o tempo inteiro. E se eu proclamo o nome de Satanás aqui nesse ambiente, eu coloco o Satanás aqui nesse ambiente. Se eu lanço isso na minha casa, então eu estou levando mal para dentro da minha casa. Se eu chamo meu filho de moleque, mesmo que eu não saiba, mas eu estou dando legalidade para o inimigo atingir o meu filho. Está dando para entender isso ou não? A gente não sabe, mas é ocultismo, é isso que o inimigo quer. Tem duas coisas que o Satanás gosta, mas gosta para valer. É o 8 e 80. Satanás ama quem não acredita nele de jeito nenhum. Ele ama pessoas que é incrédula. Satanás não existe, o diabo é bobagem, porque assim ele pode agir sorrateiramente. A pessoa não leva a sério, não ora, não entra com oração contra, acha que o diabo é coisa de protestante, que é o povo bitolado que fala muito desse nome. Então Satanás ama quem não acredita nele. E no 80, ele ama quem acredita demais, a quem atribui tudo a ele. Porque aí ele está no topo. Dói a cabeça? É o diabo. Brigou com o marido? É o diabo. O açúcar acabou? É o diabo. O microfone acabou a bateria? Ah, capeta. Você entende? Ué, a bateria acaba, é normal? Tudo eu falo que é o demônio. Tudo eu falo que é o demônio. Nito, o cara ganha X, gasta o ABC inteiro. Não consegue pagar, é o diabo. Mas não é o diabo de jeito nenhum. É a falta de controle mesmo. E a gente tem que ser honesto conosco, sim ou não? Eu fui lá, eu sabia que o meu dinheiro não dava, mas eu tinha crédito ainda no cartão. Dá para pegar. Uai, mas peraí, dá ou não dá? Aí depois eu falo que foi o diabo. Quer dizer, o diabo gosta de ser totalmente esquecido, porque ele age na surdina, ele age no silêncio, como ele gosta de ser o top dos tops. E nós temos que tomar cuidado com isso. Jesus nos dá autoridade no Evangelho de São Lucas. Ele nos deu autoridade para expulsar toda espécie de demônios. Toda espécie de demônios. Ele nos dá a autoridade para poder gerar a libertação, tanto na nossa própria vida, quanto na vida das pessoas. E graças a Deus eu tenho visto muito isso. Para terminar, eu vou só ler a palavra e fazer uma oração com vocês. Eu atendi um casal. Esse casal foi a coisa mais chique do mundo. Eu vou falar para vocês, eu estou com um pouco de preocupação, porque está gravando, eu não sei até onde que isso atinge. Então, a maneira de contar seria engraçada, mas vai que ele está me assistindo. Aí, eu vou contar de alguma maneira. Deus vai me dar a forma. A princípio, é um casal normal, vivem juntos, e do nada o homem cai nas garras do encardido, através de uma obra de macumba, de feitiço. Já viu falar que o povo rouba a roupa da gente para fazer macumba?
Então, roubaram do pobre uma mala inteira. Ele saiu de Anápolis, foi para uma... Aí eu já comecei, estava me assistindo, ele já sabe que é ele. Ele saiu de Anápolis e foi realizar um serviço em outra cidade. Eu não vou falar qual cidade, não, senão vai ter certeza que é ele. Mas é uma cidade não muito longe de nós. E lá ele envolveu com outra pessoa. E a pessoa roubou a mala dele. E dentro da casa dessa pessoa, dessa mulher, tem um centro. E ela fez um monte de trabalhos com a roupa do pobre. Eu estou com vontade de falar o nome dele, eu vou chamar ele de José. Mas não é José o nome dele, é outro. Agora eu vou rezar muito para eu não esquecer e falar o nome verdadeiro. O nome é José. Vou batizar ele agora de José. Aí o José ficou preso lá e não conseguia voltar para Anápolis. E a esposa lá em Anápolis começou a preocupar. José, você não vai voltar? Quero voltar, mas eu não dou conta de voltar. E é uma cidade distante, muito pequena, uma distância muito pouca. Pensa em Umas, Anápolis. Não é em Umas. É pouca coisa. Dá para ir até a pé, se quiser. Não importa na hora que vai chegar lá, né? Mas ele não conseguia ir. E a mulher começou a entender, tem coisa errada nesse negócio. O homem mudou no telefone, o jeito de falar, o jeito de atender, já não era mais carinhoso, bababá, acabou. Ela falou, vou rezar. Foi lá no Cleito, lá na comunidade de Vida no Espírito, numa quinta-feira de manhã. Missionário, meu marido isso, meu marido aquilo, roubaram a mala dele. Eu falei, Renza, essa macumbeira é gulosa. Porque eu já vi falar de fazer na cueca, na calcinha, na meia, no short, na calça, na camiseta, mas numa mala inteira, a capeta fraco. Mas tá bom. Eu falei, moça, mas roubou a cadeira, a mala inteira? O homem jogou a cadeira, eu falei, cadeira. É por isso que eu tô com medo de falar o nome da pessoa, né? Ele mexeu na cadeira, eu falei, cadeira. Mas tá bom. Eu falei, mas roubou uma mala inteira do José? Roubou. E na hora que eu comecei a orar com aquela mulher, gente do céu, vocês não estão entendendo, não. Eu comecei a expulsar o mal e a repreender e quebrar a maldição. Você daqui que já foi lá sabe, existe uma mesa, eu estou sentado de cá, porque eu atendo a manhã inteira até a metade da tarde, então eu atendo sentado. Em cima da mesa tem uma Bíblia, e para eu fazer imposição de mãos, como eu não alcanço a cabeça da pessoa, porque eu estou sentado e ela também, eu ponho a Bíblia, ela põe a mão na Bíblia e eu ponho minha mão na mão da pessoa. É assim que eu rezo. E assim eu fiz. A mulher então chama Maria. Com um casal bacana, vamos ver. Mas o nome dela não é Maria. Maria, põe a mão aí. Ela pôs. No que eu começo a fazer a quebra de maldição, aquela mulher solta um rugido. Eu falei, misericórdia. E eu sozinho naquela sala. Eu olhei para ela, a mulher estava assim, sabe, toda rebolando, fazendo um trem assim com o ombro. E eu venho, São Bento, São João Paulo II, vem me ajudar, porque eu estou sozinho aqui. Sangue de Jesus tem poder, Espírito Santo, eu mandei o céu inteiro descer. E aquela mulher fazendo todo aquele gesto e começou a falar um troço lá. Eu vou matar o José. O José não vai voltar. Eu falei, meu Deus do céu. E eu comecei a olhar para a porta. Vocês riram porque não era você que estava lá. Eu te atendi, você viu que o cômodo é pequeno, não é, irmã? É pequenininho. Um tapa na cara que o capeta dá, o missionário vai na parede, minha filha. Eu até pensei que eu acho que eu vou começar a atender de porta aberta, porque a Maria falava cada absurdo. E começou a falar a cor das roupas que estava dentro da mala. E que a cueca azul eu vou fazer não sei o quê. E eu comecei a repreender aquilo. Porque quando você escuta a voz do diabo, você se contamina também. Não sei se vocês sabem disso. Permitir que o diabo fique falando e você ouvindo, se você tem brecha, você também entra em maldição na palavra, só no ouvir. E eu comecei a mandar calar a boca. Eu te repreendo, você não fala mais, aqui quem fala sou eu manco, mas é eu que mando. E aí, em nome de Jesus, menina, ela falou mais 2 palavras e engoliu. Ficou resmungando ali. Oramos. E ela começou a chorar e falou que teve uma visão que o José ia morrer.
Eu falei, olha, o José não vai morrer. E a partir de hoje esse problema também é meu. Eu vou te ajudar até onde eu puder. Vamos orar para quinta-feira que vem, o José está aqui. E o diabo lá fazendo ruaça na vida do José. O homem, quando eu estava orando, eu não sabia ainda desse detalhe, quando eu estava orando eu falei, Maria, nós precisamos trazer o José, Deus está me mostrando que o que o demônio vai fazer com ele é colocar ele na rua, sem roupa. Ele vai ficar pelado na rua, sem comida, sem casa, ele vai ser morador de rua. Mas não é desses moradores de rua que tem roupa não, ele vai ficar nu. Humilhado, humilhado. E aí ela pegou, virou para mim e falou assim, começou a chorar de novo, missionário. Já 2 dias ele dorme na rua porque ela não entrega a roupa dele e não deixa ele dormir dentro de casa. Eu falei, meu Deus, o inimigo já está conseguindo fazer. Depois da revelação é que ela contou esse detalhe. Falei, vamos orar. Aí eu dei uma oração para ela. Muitos de vocês já têm meus livros de oração. Esses livros de oração existem para isso, para ajudar a pessoa, quando vai para casa, fazer oração própria de acordo com a necessidade. Amém? Eu orientei ela a pegar um daquele livro, levar, faça essa oração aqui. Quinta-feira que vem você vai estar com o José aqui. Eu pergunto para você, José foi? Sim ou não? Sim. Não. Marcou. Eu vou tal dia, aconteceu um erro, um impedimento, não deu. Segundo dia, outro impedimento, José não deu conta. Não, eu vou quinta-feira cedo, e eu falei, dá jeito, qualquer hora que você chegar aqui, eu atendo vocês. Dá um jeito. Quinta-feira, deu impedimento, José não foi. Naquela quinta-feira eu orei com ela de novo, o diabo falou de novo, e falou coisas absurdas, que eu nunca esperava ouvir. E não vou repetir aqui, porque é coisa forte. Mais uma vez eu precisei mandar calar a boca, etc, etc, etc. E Deus falou assim, Cleito, usa a ousadia. Usa a ousadia. Eu falei, Deus. Eu posso até usar de ousadia, mas vou fazer o quê mesmo? E eu fiquei procurando o que fazer no ousadia. Que ousadia, meu Deus? Ir lá buscar esse homem? Ah, vou não. Até não é longe. Uma vontade que eu estou de falar o lugar. Mas tá bom. Aí... Não é Nerópolis. Se vocês falarem, eu confirmo. Aí o que acontece? De repente me dá um lance. Sem o pensamento ter trabalhado, eu falei, me dá seu telefone. Peguei o telefone dela. Coloca no WhatsApp dele. Fui lá onde grava a mensagem. Apertei meu dedinho lá e falei assim, José, aqui é o missionário Cleiton Carlos, estou com a sua esposa Maria aqui orando agora e Deus manda um recado para você. Ele está te dando uma ordem. Em nome de Jesus é para você estar aqui quinta-feira que vem sem falta, senão você vai morrer. E Deus quer livrar você da mão de Satanás. Você tem que estar aqui. Quinta-feira que vem sem falta. Entreguei o telefone, olhei para a mulher, eu não vou dar conta de fazer, mas o olho da mulher rodava, igualzinho aquelas trem de caça-níquel. Eu falei, essa mulher está endemoniada na minha frente, o problema não é o José não, o problema é a Maria. Gente, meu coração quase saiu do peito quando eu vi que... Sabe, eu falei, sangue, porque missionário reza, mas tem muito medo. Uai, como é que não vai ter medo do capeta? Eu duvido se vocês não têm, vocês ficam rindo. Hora que eu vi a bolota do olho daquela mulher rodar, eu falei, manda a cordinha, Jesus, e tira eu daqui. Quebra essa maldição, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Orei com aquela dona. O diabo tentou falar mais alguma coisa, mas não deu conta. Falei, agora você vai fazer essa oração do livro. É essa. Ela foi fazer. A outra quinta-feira chegou. Eu te pergunto. O José veio ou não veio? Mas está numa divisão, você viu? Veio ou não veio? Veio, gente, para a glória de Deus! A ousadia de Jesus valeu! Ai, quando José entrou,
Vocês lá atrás não ouviram não, né? Não posso falar no microfone. Gente, eu fiquei assim, o que essa Maria quer com esse homem? E nem o capeta sei que queria com aquilo. Ah, tomara que eles não vejam esse vídeo, meu Deus do céu. Mas eu fiquei olhando para ele assim uns quase 2 minutos. Eu falei, meu, não existe. Não existe. Diz... Meu Deus, eu fiquei encabulado. Eu falei, é por isso que eu estou rezando? Se esse troço fosse bonito, eu não sei o que tinha acontecido aqui nesse cômodo, não. Mas tá bom. Sentou lá aquela coisa, só Jesus sabe. Mas, gente, se vocês já viram o missionário com medo, vocês nunca viram o José com medo, não. Porque eu pensei, agora o José veio, né? Eu usei de ousadia, eu acho que era aquilo mesmo, eu gravei o áudio, mandei para ele, ele não queria morrer, ele veio. Falei, dá a mão para sua esposa e põe as 2 mãos na Bíblia. Eu vou orar para vocês 2 agora. Quebrar essa maldição. A hora que eu comecei a orar, mas aquela mulher encapetou com força mesmo. Rapaz, mas esse homem, ele ficava que não cabia ali, queria soltar a mão dela, mas não soltava, ele travou. E eu falei assim, meu filho, não olha pra mim que eu tô com medo igual você. Nós vamos juntos, só que agora pena pra você que eu não tô segurando ninguém, eu tô segurando você, fica aí. Eu não sei o que é pior, ficar na mão do capeta ou pelado na rua. Mas tá bom, quebra de maldição é por aí. Eu olhei para aquilo ali, ó, aquela mulher fazia uns trem tão doido e falava umas coisas tão loucas, que por um momento eu olhei para os 2 e perguntei para Deus, o que eu faço? É, gente, é incrível, é incrível. Quem já atendeu o caso desse jeito sabe, quebra de maldição é brabo. E o diabo fala uns trem, mas falava para ele, aquele homem, ele era assim, meio amarelado, não sei, a cor dele, sabe, um trem... Ah, não, é um trem que não tem descrição. É uma coisa que... Mas ele ficou transparente. O medo era tão grande que ele... Dei água para ele, tadinho. Quando parou tudo aquilo, eu pus só a mão, olhei para os 2, meio que olhando assim, que eu manco. Eu não sei se vocês sabem o problema de manco. Manco não é igual gente normal, que levanta e corre. Não. Manco não levanta e corre. Manco, quando levanta, ele tem que pensar para dar, senão cai. Aí eu fiquei meio já de lado, essa perna aqui é a que é doente, eu já firmei ela, que se eu precisasse correr, eu já orei meio assim. Olho fechado, nunca na minha vida. Nunca. Estou orando e clamando o poder do sangue de Jesus e olhando. A mulher não falou mais nada. Aí eu tratei com ele. Eu tenho medo, mas sou corajoso. Agora não sei se vocês entenderam. Medo, corajoso. Eu falei, nós vamos fazer 3 quintas-feiras agora de oração com vocês 2. 3. Semana que vem começa a primeira. Aquela já era a terceira. Ela foi 2 vezes sozinha e 1 vez com ele. Agora eu ia atender eles mais 3. Com uma oração específica. Eu vou fazer essa oração para vocês. A próxima quinta-feira eles foram. O mal pegou um filho dela. O menino, um jovem maravilhoso, que nunca mexeu com droga, experimentou droga sem ninguém saber por quê. Ela veio e falei, não preocupa não. Isso aí é investida do inimigo. Vai dar certo. Continuou morando na outra semana. E aí, o que aconteceu? Não, o menino, graças a Deus, caiu na real. Falei para você. E eu orando para aquela mulher e pensando, será que ela encapeta de novo? Na segunda quinta-feira ela encapetou, mas foi bem mais fraco. Eu acho que o homem já tinha tomado banho. Eu penso comigo, já tinha cortado o cabelo. Meu pai do céu. Aí ela encapetou, mas foi bem mais fácil. E na terceira vez, que era a última, aí já não teve mais nada, nós pudemos fechar aquele atendimento com muita tranquilidade. E hoje, olha para vocês verem, parece brincadeira do destino. Vou falar sem microfone de novo, lá de trás se não ouvir, me perdoe, mas é por conta do... Vocês acham? Deixa ou não? Eu vou ter que olhar muito, eu vou ter que atender muito ela de olho aberto. Mas entraram no caminho, tá lá. Mas isso aqui que eu vou falar é muito bonito. Um homem que estava na mão do diabo e que através da macumba, ou seja, da maldição, ele ia perder tudo, agora está com a intenção de ser um missionário para a glória de Jesus.
Para a glória de Jesus. Isso é maravilhoso. Estou contando tudo isso, estou quase no fim do meu tempo, para te dizer o que vai acontecer semana que vem. Aí semana que vem você não pode perder. Por quê? Eu vou orar com mais intensidade na quebra de maldição, quinta-feira que vem. Como eu te disse, através da palavra do Papa Paulo VI, ninguém ama o que não conhece. Para você alcançar a sua bênção, você tem que ter um estudo, um histórico, como eu falei do médico. Você agora, essa semana, você vai tentar pesquisar até onde na sua família teve presença do espiritismo. Se seus pais, avós, bisavós e até tataravós, se tinha terreiro de espiritismo em casa, porque no tempo dos nossos antepassados isso era muito comum. Era muito comum a gente ter aquela tia ou aquela avó que lá na casa deles tinha um quartinho com uma cortininha e lá dentro tinha um montão de imagem de santo e que os meninos não podiam entrar lá. Lembra disso? Aquilo tudo é de espiritismo, não é católico não. Não é católico não. Então, será que eu já fui em espiritismo? Será que eu já bebi água fluida? Será que eu já comi pão consagrado no espiritismo? Será que eu também já vivenciei encruzilhada? Já comi comida de coisa de encruzilhada, de roda de macumba? Quantas pessoas eu atendo que falavam, eu não acredito na macumba não. Quando eu vejo uma macumba, eu logo pego a farofa e levo para casa que está novinha. Vocês devem conhecer casos assim. Quantas pessoas pegou a garrafa de pinga da macumba e bebeu? Quantas pessoas pegou o cigarro da macumba e fumou? E isso contamina até a quarta, quinta geração da pessoa. Um cigarro. Talvez hoje existe tanta droga, tanto vício, por causa das maldições que saíram de roda de macumba. Está dando para entender, sim ou não? Porque usou fumo, usou tanta coisa, cachimbo. O povo tinha mania de usar cachimbo da paz. Aquilo ali é um culto satânico. E que nós nunca pensamos nisso. E hoje o tantão de vício de álcool, tantão de vício de drogas, tantão de vício de prostituição, é tudo ocasionado no espiritismo. Então essa semana é semana de reflexão, oração de escuta. Esta primeira quinta-feira desse tríduo poderoso tem que ser para escuta. O que contamina a minha família? O que compromete a minha família? O que faz a minha família não ir para frente, não prosperar financeiramente, não prosperar nos relacionamentos, não ser feliz? O que faz ou eu ou alguém da minha casa sofrer de depressão quando não existe uma causa aparente? Depressão, nós temos que olhar para ela por duas linhas de raciocínio. De fato, depressão é uma enfermidade, ela é uma doença. Em muitos casos, ela precisa ser tratada com médico, com remédio. Mas não é toda depressão que precisa disso. Tem muita depressão que ela é de ordem espiritual. Tem muita depressão que ela existe para te fazer cativo ou cativa de Satanás. Quem está entendendo, diga amém. E até aquela depressão que é patológica, ela também pode ser curada pelo poder da oração. E Deus quer fazer isso. Deus quer preparar você. Eu tenho uma cruz, eu não me recordo se já trouxe aqui. Já trouxe? Essa cruz, ela é exorcizada, e eu me lembro como hoje, quando o padre tomou essa cruz, ele, ao exorcizar, ao consagrar aquela cruz de São Bento, ele falou, todo aquele que para esta cruz olhar, ou nela tocar, vai alcançar a bênção. É uma profecia sacerdotal que está em cima da cruz. Eu tenho o maior zelo com ela. Porque o padre, ele fez o exorcismo da igreja, ele consagrou aquela cruz, e depois ele proclamou com a fé dele, com a oração dele. E ele disse com essas palavras, todo aquele que para esta cruz olhar, ou nela tocar, vai alcançar a graça. Eu acredito porque eu já vi muita coisa acontecer. Quantos lugares eu levo essa cruz e as pessoas quando tocam, tem pessoas que caem, tem pessoas que choram, tem pessoas que gritam, tem pessoas... Amados, e eu quero terminar te dando essa orientação. Ninguém deve sair gritando, feito doido, só porque quer que grita, não. Mas tem muita libertação que acontece que o grito ele é involuntário. O choro é involuntário e você precisa deixar
Mas a maioria das pessoas tranca. Aí vem o bloqueio que eu falei. Aí não acontece a graça. Tá dando para entender? Então, semana que vem, eu estarei aqui com esta cruz. E vou passar no meio de vocês. E você vai ser convidado a tocar. É dia de trazer carteira profissional. É dia de trazer fotografia, chave da sua casa, a roupa de alguém que está doente. Aquele doente que não pode vir. É tempo de buscar muito. E aí, só para encerrar, essa semana você deve, quem pode? Fazer o jejum, ir à missa, comungar, rezar o rosário, fazer a adoração ao Santíssimo. Tudo em prol de sua família. Para que semana que vem a libertação te atinja com toda força e poder. Amém? Aqui na palavra de Deus, precisa abrir não? Só para você ler. Eu estou me faltando 2 minutos apenas. Só para você ouvir, é 2 versículos. Eu falo e você grava. É Isaías 24, amém? O versículo 5 e 6 fala assim, ó. A terra foi profanada, ou seja, foi contaminada por seus habitantes. Por quê? Porque transgrediram as leis, violaram as regras, romperam a aliança, e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos por um pequeno número de homens. Não, os habitantes da terra são consumidos. Um pequeno número de homens sobrevive. Se você ler o versículo 1, 2, 3 e 4, você fala da maldição. O 5 e o 6 explica a maldição. Isaías 24, 1 a 5, você lê em casa, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Antes de eu fazer a oração, eu queria orientar vocês, você que já tem, pega o seu livro lá na sua casa, tem esse aqui, livre de todas as maldições, e tem um da capa vermelha também, quebra de maldições, eu tenho ali para vender, é R$10 cada um. Aqui na página 16 você vai encontrar oração para se livrar de inimigos, feitiços, maldições e invejas. E no livro da capa vermelha você vai encontrar a oração contra a inveja e várias orações contra a maldição. Então você que tem um desses 2 livros, faça essas orações. Você que não tem e quiser comprar, nós estamos vendendo ali. Assim você nos ajuda também. E eu tenho ainda os tercinhos de libertação, tenho dos anjos, que traz o livramento contra maldições e feitiços. Quem reza esse terço aqui, recebe livramento contra inveja, livramento contra feitiço, macumba, etc. O do papelzinho amarelo, que é contra o espírito de miséria, ele quebra as invejas que já caiu, que já te atingiu. Ou se você já foi vítima de maldição ou de macumba, esse aqui também quebra. É R$5 só, tá lá. Fica em pé, por gentileza. Eu tenho camisetas de R$35, que está saindo por R$25 também. Feche os seus olhos um instante. Eu vou orar e você vai repetir. Diga comigo assim: ó Deus Santo, forte e poderoso. Ó Deus Santo, forte e poderoso. Tu és o Senhor absoluto da minha vida e da minha história. Tu és o Senhor absoluto da minha vida e da minha história. Eu venho por meio desta oração. Eu venho por meio desta oração Pedir ao Senhor a graça do livramento a graça do livramento e o perdão dos meus pecados. o perdão dos meus pecados. Livra-me nesta hora Livra-me nesta hora de todas as doenças todas as doenças que vêm por meio de maldições vêm por meio de maldições ou de outras obras. ou de outras obras. Livra-me das dores e das aflições. Livra-me das dores e das aflições. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder de seu sangue, livra-me das ciladas do demônio. livra-me das ciladas do demônio. Pelo poder do sangue de Jesus, Pelo poder do sangue de Jesus, todas as setas todas as setas que de alguma maneira me atingiram, que de alguma maneira me atingiram sejam quebradas sejam quebradas e apagadas e apagadas para sempre. para sempre.
Com Jesus, sou mais que vencedor nas lutas do dia a dia. Nas lutas do dia a dia. E nesta hora de oração, E nesta hora de oração, eu quebro eu quero todas as todas maldições as maldições que o maligno lançou sobre mim. que o maligno lançou sobre mim. Eu repreendo Eu repreendo toda a maldição de Satanás toda a maldição de Satanás que atingiu a minha família, que atingiu a minha família, o meu trabalho, o meu trabalho, as minhas finanças, as minhas finanças, a minha liberdade, a minha liberdade, a minha saúde. a minha saúde. Jesus, Jesus, ilumina os meus pensamentos ilumina os meus pensamentos e os meus e caminhos, os meus caminhos, para que eu caminhe para que eu caminhe apenas nos teus caminhos. apenas os teus caminhos. Quero ser guiado Quero ser criado pela força do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, na intercessão de Maria Santíssima. na intercessão de Maria Santíssima. Quero ser guiado Quero ser guiado pela luz de Cristo, pela luz de Cristo, para que eu desvie para que eu desfrute de todas as armadilhas todas as armadilhas preparadas por meus adversários. preparadas por meus adversários. Levanta a alta mão direita e diga comigo: abençoe, Jesus, toda a minha família, Abençoe, Jesus, toda a minha família, o meu trabalho, o meu trabalho, o meu pão de cada o dia, meu pão de cada dia, a minha casa, a minha casa, com o poder do seu sangue. com o poder de seu sangue. Cubra-nos hoje, Cubra-nos hoje, dando-nos prosperidade, dando-nos prosperidade, fé e amor, fé e amor, alegria e felicidade. alegria e felicidade. Em nome de Em Jesus, nome de Jesus. em paz me deitarei, Em paz me deitarei, em paz dormirei, em paz dormirei, em paz eu andarei, em paz eu andarei, porque só Jesus porque só Jesus me faz andar em segurança. faz andar em segurança. Por isso eu imploro, Por isso eu imploro, escute a minha oração, Senhor, escute a minha oração, Senhor, porque eu invocarei porque eu invocarei o seu nome seu nome de dia e de noite, dia e de noite, e o Senhor me mostrará e o Senhor me mostrará a minha a salvação. minha salvação. Coloque as suas mãos como em concha, assim. Pela imposição das minhas mãos, na autoridade que o Senhor me concede pela minha consagração, eu ministro esta oração sobre você, sobre a sua família, sobre seus negócios, seus projetos e seus sonhos. Que todas as maldições sejam quebradas, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.